Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, eu sou o Padre Maurício Henrique, pároco da paróquia Jesus Ressuscitado, e acompanho espiritualmente, pastoralmente, o grupo Jovens Ressuscitados. E estou aqui para conversar com você sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus. E gostaria de partilhar aquilo que nos diz a doutrina da Igreja Católica sobre a subida de Nossa Senhora aos céus. Amados irmãos, gostaria de partilhar a partir da Constituição Apostólica do Papa Pio XII sobre este dogma. A Constituição Apostólica que declarou este dogma. Muito bem, o Papa Pio XII, em 1950, diz isto, portanto, em sua Constituição Apostólica: Munificentíssimos Deus, teu corpo é santo e cheio de glória. Nas homilias e orações para o povo, na festa da Assunção da Mãe de Deus, santos padres e grandes doutores dela falaram como de uma festa já conhecida e aceita. Por mais que este dogma tivesse sido proclamado em 1950, no século XX da Igreja, antes disso, os santos padres da Igreja primitiva e os grandes doutores da Idade Média já falavam sobre este dogma, sobre esta verdade de fé, já acreditavam nesta verdade, na Assunção da Mãe de Deus aos céus, na elevação de Nossa Senhora aos céus, na glorificação de Nossa Senhora. Assunção significa isto: subida, elevação, glorificação, ressurreição. Portanto, o Papa Pio XII, com esta Constituição Apostólica, ele proclama, define este dogma que era uma verdade de fé já aceita na Igreja. Com a maior clareza a expuseram os santos padres da Igreja primitiva e os grandes doutores da Idade Média. Apresentar o seu sentido e conteúdo com profundas razões, colocando especialmente em plena luz o que esta festa tem em vista. Não apenas que o corpo morto da Santa Virgem Maria não sofrera corrupção, mas ainda o triunfo que ela alcançou sobre a morte e a sua celeste glorificação, a exemplo de seu unigênito Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora passou pela morte como uma criatura humana, mas o seu corpo não sofreu a corrupção. Ele subiu. Na verdade, nós não falamos que Nossa Senhora morreu. Nós falamos em dormição. Ela adormeceu no Senhor. Quando nós, demais criaturas, morrermos, o nosso corpo sofrerá a corrupção. Nós seremos enterrados e o nosso corpo, podemos dizer assim, apodrecerá, sofrerá a corrupção, vai se decompor. O corpo de Nossa Senhora, ele não sofreu isso. Esse corpo foi elevado, ele subiu aos céus.
E isto que significa dizer que ela foi assunta aos céus. O seu corpo foi acolhido no céu, na glória de Deus. Então, celebrar a Assunção é celebrar o seu triunfo sobre a morte e a sua celeste glorificação, como o seu Filho Jesus Cristo foi glorificado. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo também não se decompôs, não sofreu a corrupção. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele subiu aos céus, ele ressuscitou em sua carne e subiu aos céus 40 dias depois da ressurreição, como nós celebramos na liturgia da Igreja. Então, como Jesus Cristo foi elevado, Nossa Senhora também foi elevada. Da mesma forma que ele foi elevado com o seu corpo, com a sua carne, Nossa Senhora também foi elevada. Sabemos que nós, demais criaturas, nós receberemos um corpo glorioso, nosso corpo será transformado. Não só a nossa alma subirá para o céu, mas também no céu nós receberemos um corpo glorioso. Mas a nossa carne permanecerá debaixo da terra. A carne de Nossa Senhora foi preservada. E nós entenderemos o porquê. São João Damasceno, entre todos o mais notável pregoeiro desta verdade da tradição, comparando a Assunção em corpo e alma da Mãe de Deus, com seus outros dons e privilégios, declarou com vigorosa eloquência: convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade no parto, conservasse seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda corrupção. Convinha que aquela que trouxera no seio o Criador como criancinha, fosse morar nos tabernáculos divinos. Convinha que a esposa, desposada pelo Pai, habitasse na câmara nupcial dos céus. Convinha que, tendo demorado o olhar em seu filho na cruz e recebido no peito a espada da dor, ausente no parto, o contemplasse assentado junto do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse tudo o que pertence ao Filho e fosse venerada por toda a criatura como mãe e serva de Deus. Então nós sabemos que o corpo de Nossa Senhora foi o tabernáculo puríssimo de Nosso Senhor, foi a morada de Nosso Senhor. Pelo corpo de Nossa Senhora, pela carne de Nossa Senhora, nos veio a salvação, nos veio Deus. Deus se aproximou de nós por meio do corpo de Maria. Só para nós entendermos a dignidade, o valor, a grandiosidade desse corpo. Então convinha que esse corpo fosse preservado, que esse tabernáculo fosse preservado. Convinha também que aquela que fez a vontade do Senhor fosse admitida no céu. Sabemos que o céu, a glorificação, a ressurreição, ela é uma promessa para aqueles que fazem a vontade do Senhor, vivem no Senhor. E Nossa Senhora viveu no Senhor, fez a vontade do Senhor e, portanto, foi elevada, foi assunta. Aquela que esteve aos pés da cruz e recebeu no peito a espada da dor, recebeu no coração a espada da dor, aquela que sofreu com Jesus, agora está com o Senhor na glória. E convinha que ela possuísse tudo que pertence ao seu Filho.
O seu Filho foi glorificado, ela foi glorificada. O seu Filho ressuscitou na carne, ela teve a sua carne preservada e assunta, elevada aos céus. São Germano de Constantinopla julgava que o fato de o corpo da Virgem Mãe de Deus estar incorrupto e ser levado ao céu não apenas concordava com sua maternidade divina, mas ainda conforme a peculiar santidade deste corpo virginal. Tu, está escrito, surges com beleza, e teu corpo virginal é todo santo, todo casto, sem mácula, sem mancha, todo morada de Deus, de tal forma que ele está para sempre bem longe de desfazer-se em pó, e imutado, sim, por ser humano, para a excelsa vida da incorruptibilidade, está vivo e cheio de glória, incólume e participante da vida perfeita. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é celebrar a sua glorificação. Outro antiquíssimo escritor assevera, portanto, como gloriosa Mãe de Cristo, nosso Deus e Salvador, doador da vida e da imortalidade, foi por ele vivificada para sempre, em seu corpo, na incorruptibilidade. Ele a ergueu do sepulcro e tomou para si, como só ele sabe. Todos estes argumentos e reflexões dos santos padres apoiam-se, como em seu maior fundamento, nas Sagradas Escrituras. Estas, como que põem diante dos olhos a Santa Mãe de Deus, profundamente unida a seu Divino Filho, participando constantemente de seu destino. Então, na Sagrada Escritura, Nossa Senhora sempre está unida ao seu Filho Jesus Cristo. Está unida na encarnação, está unida durante o seu ministério público. Ela está unida na paixão de seu Filho e, portanto, está unida também na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. De modo especial, é de lembrar que desde o segundo século, os santos padres apresentam a Virgem Maria qual nova Eva para o novo Adão, intimamente unida a ele, embora com submissão, na mesma luta contra o inimigo infernal, como tinha sido previamente anunciado no proto-evangelho de Gênesis, capítulo 3, luta que iria terminar com a completa vitória sobre o pecado e a morte, coisas que sempre estão juntas nos escritos do apóstolo Paulo, o apóstolo das gentes. Nossa Senhora, portanto, nova Eva, unida ao novo Adão. Todas as graças, todos os dons, privilégios que Nossa Senhora recebeu mediante a Cristo, por causa de Cristo, por causa de Cristo. É como se Nossa Senhora fosse a lua, que recebe a luz de Cristo, que é o sol. Ela não tem luz própria, mas tudo que nós podemos falar de Nossa Senhora, podemos falar a partir da luz de Cristo, o sol verdadeiro. Ela está subordinada a Cristo. A graça de Cristo a alcança. É importante dizer que assim como a graça de Cristo alcançou Nossa Senhora, a graça de Cristo nos alcançará também. Nós também subiremos aos céus. Nós também ressuscitaremos. Nós também participaremos da alegria do reino dos céus. Tudo que aconteceu em Nossa Senhora acontecerá em nós.
Por este motivo, assim como a gloriosa ressurreição de Cristo era a parte essencial e o último sinal desta vitória, assim também devia ser incluída a luta da Santa Virgem, a mesma que a de seu Filho, pela glorificação do corpo virginal. O apóstolo Paulo diz: quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que foi escrito: a morte foi tragada pela vitória. Nossa Senhora participa desta vitória. Por conseguinte, desde toda a eternidade, unida misteriosamente a Jesus Cristo, pelo mesmo desígnio de predestinação, a Mãe de Deus, imaculada na concepção, virgem inteiramente tácita na divina maternidade, generosa companheira do Divino Redentor, que obteve pleno triunfo sobre o pecado e suas consequências, ela alcançou ser guardada imune da corrupção do sepulcro, como suprema coroa dos seus privilégios. Então, com a ascensão aos céus, com a subida aos céus, nosso Senhor coroa todos os seus privilégios. Quais são os privilégios de Nossa Senhora? São 4 privilégios. São 4 dogmas: Imaculada Concepção, Virgindade Perpétua, Maternidade Divina e gloriosa Assunção, Assunção aos céus. Semelhante a seu Filho, uma vez vencida a morte, foi levada em corpo e alma à glória celeste, onde, rainha, refugie à direita do seu Filho, o imortal Rei dos séculos. Portanto, esta é a doutrina sobre a Assunção de Nossa Senhora aos céus, que nós celebramos na Igreja no dia 15 de agosto. Olhemos para Nossa Senhora, contemplemos a sua beleza, contemplemos a sua dignidade, a graça que a revestiu. Como é bela e formosa a Virgem Maria, que passou deste mundo ao Cristo Senhor. Em meio aos coros dos anjos refugie, como o sol entre as estrelas. Os anjos se alegram, os arcanjos exultam ante a Virgem Maria. Queremos nós também fazer a vontade de Deus, observar os caminhos do Senhor, imitar as virtudes de Nossa Senhora, para um dia estarmos com o Senhor. Queremos seguir as pegadas de Nossa Senhora, que em tudo seguiu nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, esta foi a minha contribuição sobre a Assunção de Nossa Senhora. Um abraço, Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos acompanhe e que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós também possamos chegar aos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço.